50? Que bom. Qual foi a banca? CESP. Ah, CESP é tranquilo. Gente, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de si. Vamos abordar um pouquinho sobre transitividade, depois a gente entra nesse tipo de si. Obrigado, Vitória. Quem está faltando? Tem bastante aqui, tá? Passa aí, por favor, Camila. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente está avaliando o tipo de si é ao verbo que ele se prende. O si sempre vai estar ligado a algum verbo, tá certo? Vamos colocar aqui o primeiro. O si, ele pode ser uma conjunção. É a minha primeira observação e mais fácil é o si como uma conjunção condicional. Então a gente pode pensar no seguinte: se voltar, traga pão. Hoje eu comi tanto pão. Gente, olha só. Se voltar, traga pão. O se que a gente observa de antemão aqui, o mais fácil de identificação, é sempre que ele apresentar um valor condicional, valeu? Ele vai ser uma conjunção condicional. Então, o próprio sentido já me ajuda a entender, tá bom? Se condicional cai demais em prova. Se voltar, traga pão. Você não vai trazer pão de qualquer maneira. Qual é a condição imposta aqui, gente? Caso volte, não é verdade? Descartando o se como conjunção, a gente entra numa batalha grande aqui, que é o se como pronome. Dentro desse pronome... Oi? E para que eu identifique o se como pronome, ou seja, a partícula passivadora e o escambau, eu tenho que saber em relação à sua transitividade. Sempre que o se, tirando a condição, sempre que o se estiver ali na frase, ele vai estar conectado a um verbo. E minha primeira providência é identificar qual é a transitividade desse verbo. Ele pode ser VTD, o que quer dizer? Se o verbo qual o se está interligado for VTD, existem duas possibilidades de classificação. A primeira delas é partícula expletiva. Não, que expletiva, menino? Partícula reflexiva ou recíproca e partícula passivadora. Quando eu descarto o VTD, por exemplo, se o verbo for não VTD, eu prefiro colocar, gente, não VTD, do que colocar a imensa lista de verbos que são diferentes de VTD. Por exemplo, VTI, que quer dizer o quê? Verbo transitivo indireto. VI, verbo intransitivo. E VL, que quer dizer o quê? Verbo de ligação. É melhor dizer não VTD. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Tudo que for diferente de VTD. Se não for VTD, aí eu vou ter que obedecer a uma sequência de classificação. Isso tudo é hereditário, olha, hierárquico, é uma hierarquia. Ele pode ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Obrigado, gatinho, agora sim. Isso é 10. Passa aí, Cacá. Foi de Vitória. Você índice de indeterminação do sujeito. A segunda é PIV, parte integrante do verbo. E a última é partícula expletiva. Quando a gente está trabalhando isso aqui, gente, é uma questão de... Tem mais alguém sem? É uma questão de hierarquia.
Sempre quando eu for classificar, se for um pronome, eu devo obedecer a essa ordem. Primeiro se verifica a partícula reflexiva, descartando a reflexiva, a gente entra na passivadora. Se o verbo não for VTD, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Presta atenção. Look. Não for VTD, a primeira hipótese é índice de indeterminação do sujeito. Descartando essa, vai para o PIV, parte integrante do verbo. Descartando esse, vai para a expletiva. Ninguém começa analisando um tipo de si, por exemplo, pela expletiva. Vou te dar a característica da expletiva, é aquilo que pode ser retirado e não causa nenhum problema semântico. Só que haverá casos em que, por exemplo, uma passivadora pode ser retirada. Aí você ocorre o problema de classificá-lo de forma errada. Tudo bem? Você só vai cogitar ser uma expletiva quando descartar essas duas. Quero que você coloque aqui, na parte integrante do verbo, ó, pode ser simultâneo. A parte integrante do verbo, ela pode ser simultânea a outra classificação. Então, professor, você está querendo dizer que a parte integrante do verbo pode ser a mesma coisa que partícula passivadora? Pode. O se assumindo duas funções. Pascoal Segala faz essa previsão dentro da sua gramática. Professor, dentro de uma prova, o que é que eu vou preterir? Claro que na ordem de hierarquia. Qual é a que tem mais cabimento de ser classificada, gente? A passivadora. Se não for a passivadora, reflexiva. Cada elemento desse foi organizado de uma forma de escolha da banca na hora de escolher um gabarito. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Então não. Vai lá. Essa ordem que eu coloquei, por exemplo, se o verbo for VTD, partícula reflexiva, partícula passivadora, eu devo primeiro verificar o quê? Reflexiva. Ela está na ordem. Eu começo por ela, não começo pela passivadora. Quando se descarta a reflexiva, a única possibilidade que fica é o quê? A passivadora, porque somente esses dois vão se juntar ao VTD. Vocês estão entendendo? Se o verbo não for VTD, aí eu tenho 3 itens. Devo começar a verificar pelo quê? Se não for índice, parte integrante do verbo. Se não for parte integrante do verbo, é expletiva. É uma ordem de hierarquia de classificação. Vocês copiaram? Eu vou pedir que vocês terminem, que a gente vai analisar frases agora. José presenteou-se com um carro. Quem presenteia, presenteia alguém, não é verdade? O verbo é transitivo direto. Ora, se o se está ligado a um verbo transitivo direto, quais são as duas possibilidades que a gente tem que verificar? Reflexiva e a passivadora. Professor, pode ser um índice de indeterminação? Não. Por que não pode? Se o verbo é VTD, só são duas possibilidades. Perfeito. Tenho que olhar a passivadora? Não. A primeira é a hierarquia, é a reflexiva. Nessa frase, quem foi que presenteou? José. Então eu vou colocar aqui sujeito, tá? Sujeito simples. Quem é que foi presenteado? José. Esse se é uma partícula reflexiva. Por quê? Porque a ação é praticada pelo sujeito e sofrida por ele. E sofrida por ele. Uma reflexiva quer dizer quando a ação recai sobre o sujeito. É isso que quer dizer uma reflexiva. Uma dica que a gente usa bastante é trocar por a si mesmo. Se trocar por a si mesmo, pode anotar isso aqui, a si mesmo, é óbvio que isso aqui será uma partícula reflexiva. Beleza? Quando eu disse, Caio suicidou-se, Caio é o sujeito simples, VTD,
A ação recaiu sobre ele mesmo? Sim ou não, gente? Sim. Então, isso aqui é uma partícula reflexiva. É bom. É isso que eu vou falar, exatamente. Quando a gente chama de partícula reflexiva, gente, isso aqui é uma função morfológica, não é sintática. Você já aula? Pronto. Toda reflexiva, toda partícula reflexiva atua como objeto direto, tá? Objeto direto. E alguns gramáticos, posso dizer isso também? Alguns gramáticos defendem que esse se, além de objeto, também é um sujeito. Quem foi que presenteou-se? Então, isso aqui tanto é objeto como sujeito. Não olhe para isso, não. Vamos para a próxima. Terceira. O se está aqui. Nós devemos ter uma compreensão que o se sempre vai estar ligado a um verbo. Concorda? Qual é o verbo que está ligado? Notaram. Qual é a minha primeira providência? Transitividade. Verifica a transitividade desse verbo. Vai, gente. Quem nota, nota algo. O verbo é VTD. O que é que foi notado? Ladrões. Me diga, o ladrão notou a eles mesmos? Não. Aí não é uma reflexiva. Concorda comigo? A ação não recai sobre o sujeito. Está resolvido. Só existem duas possibilidades para o VTD. Se não é reflexiva, automaticamente é o quê? Uma PA, partícula apassivadora. Ela não tem função sintática, tá, gente? É só partícula apassivadora. Não terminou, não. Aqui é muito boa essa frase. A gente brincar um pouquinho, eu vou classificar a frase inteira. Posso continuar? Sempre que eu tenho uma partícula apassivadora, a frase, com esse nome que já sugere, partícula apassivadora, quer dizer que aqui é uma voz passiva. Sempre que eu tiver uma partícula apassivadora, vai ter uma voz passiva. Não é óbvio isso? Outra coisa dessa partícula apassivadora. Você classificou esse verbo notaram de VTD, correto? Por que VTD? Quem nota, nota algo. Não é verdade? Quem é o objeto direto? Se ele é VTD, tem que ter objeto direto. Quem é o objeto direto dele? Não. Aí é a segunda coisa. Se tem PA, não tem OD. Anote. Se tem PA, o que quer dizer PA? Não. Eita, mas, transmissão de pensamento. Não tem OD. Depois eu explico o que foi que a gente pensou. Alguém sabe o que é PA, gente? Na sua santa inocência, mas tem outra conotação sexual. É. Pau amigo para a mulher e periquito amigo para o homem. O quê? Periquito amigo. Ah! Dá no mesmo. Não precisa mudar a sigla, é a mesma, tá? Meu Deus do céu. Vão derrubar. Olha, eu não posso falar essa palavra porque eu já derrubou 2 vezes. Eu analisei essa aula e derrubo o vídeo, que não pode falar. Por isso, você viu que eu não falei a palavra para não... que é tema sensível, não pode falar. Claro, meu bem. Vai lá, gente. Se tem PA, vai. Se tem PA, não tem OD. Vírgula. Tem sujeito paciente. Se tem PA, não tem OD. Tem sujeito paciente. Exigiu-se no relatório. Vai lá. O se está preso ao verbo exigir. Minha primeira providência. Transitividade. Quem exige, exige algo. Se o verbo é VTD, aqui dá a ideia de a si mesmo. Exigiu a si mesmo, não dá. Portanto, aqui vai ser o quê?
Se tem PA, não tem o quê? Objeto direto, mas tem sujeito. O que é que foi exigido? Comportamento adequado. Isso aqui vai ser o quê, gente? Paciente. No relatório da ideia de quê? Adjunto adverbial de lugar, que é onde? No relatório. Pediu-se que trouxesse o prêmio. Quem pede, pede algo, VTD. Portanto, o se vai ser uma PA, não é pediu a si mesmo. O que é que tem à frente do quê? Pediu-se isso. Aqui vai ser uma conjunção integrante. Pensemos. Se na frente da PA houver uma conjunção integrante, tudo que for iniciado pela conjunção integrante será chamado de quê? Sujeito simples, que é o que aqui, gente? Paciente. Só que eu vou colocar mais uma coisa, tá? Se o sujeito é iniciado pela conjunção integrante, toda conjunção integrante inicia, nesse caso aqui que é o sujeito simples, um sujeito oracional. Sujeito oracional. Tá bom? Na frente da PA, sujeito oracional. Viu-se que é possível. Vamos aqui. Eu encontrei o se, minha primeira providência é a transitividade do verbo, certo? Vai lá. Quem vê, vê algo. VTD. Portanto, o se vai ser uma PA. Olha o que tem à frente. Viu-se isso, que é possível. Esse que vai ser uma conjunção integrante, portanto, aqui vai ser o meu sujeito oracional. Não é verdade? Por que é um sujeito oracional, gente? Toda conjunção integrante, né, vai ser um sujeito oracional. Tá bom? Esquece esse que também é uma conjunção integrante. Ó. É possível isso. Vamos esquecer esse que, tá? O se nessa frase está sendo ligado a qual verbo? Alcance, não é verdade? O que é que eu faço agora? Transitividade, vai lá. Quem alcança, alcança algo. Qual é a transitividade? VTD. Tá dando a ideia de reflexão? Alcança a si mesmo o cargo efetivo? Não. Então, isso aqui vai ser o que, gente? Uma PA. E o cargo efetivo será o quê? Sujeito simples, paciente. Você pode me dizer por que esse verbo está no singular? Alcance, para concordar com o sujeito que também está no singular. Conjunção integrante. É possível isso. Não, porque são duas orações. Viu-se isso, depois que é possível isso. São duas orações aí. Eu não posso entrar aqui, porque aí eu vou estar entrando no período composto, que a gente vai estudar depois. Estava vendo uma mulher falando sobre caligrafia, ela disse que quem faz esse A aqui, eu nem sei fazer esse A. Alguém sabe o que eu estou falando, esse A que é assim que é diferenciado? Não, não é esse A aqui não, é esse aqui, ó. Esse aqui. Alguém faz? Ninguém faz aqui? Tem uma tendência à psicopatia. Gente, é mentira. Claro que isso é mentira, gente. Não, a mulher disse. Eu é que não acredito. Isso é uma tremenda mentira. Era até da polícia, de investigação criminal. Ela disse que a maioria dos psicopatas fazem isso. Ela investigou aquela SAMU. Hã? Do gato? A Suzane, foi outra.
Ah, aquela louca da Flor Delis. Flor Delis. Gente, vai lá. Precisa-se de alunos. Vai lá. Precisa-se de alunos. Esse se está ligado a quê? Ao verbo precisar. O que é que eu tenho que fazer? Transitividade. Vai. Verbo transitivo, o quê? Quem precisa, precisa de, é indireto. Vamos a algumas ponderações aqui. Por que eu não posso pensar que esse A seria uma partícula reflexiva? Porque para ser reflexivo, o verbo tem que ser VTD. Por que eu não posso cometer o cúmulo de dizer que isso aqui é uma PA? Porque o verbo não é verbo transitivo direto. Olha, cara, eu descarto duas e a reflexiva nem cai muito em prova, a PA cai. Pronto, aí se é VTI a gente vai ter que fazer as três últimas, não é? Índice, que é Ivete Sangalo, o PIV e a PE, que é a expletiva. IIS, Ivete Sangalo, PIV, parte integrante do verbo, e PR, ou PE, Pernambuco. Vai lá, sim. Vai lá, é quando você tira o verbo e faz a pergunta e nota a presença de uma preposição. Tira o verbo de contexto. Quem precisa, precisa de. Então, se tem preposição, VTI. Acreditar. Quem acredita, acredita em. VTI. Deixa eu te dar mais alguns verbos. Gostar. Quem gosta, gosta de. Assistir. Quem assiste, assiste a. Por mais que a gente não use, mas tem esse a preposição. Obedecer. Quem obedece, obedece a. Tá bom? Vai lá. Se o verbo é VTI, três possibilidades eu devo começar pela Ivete Sangalo, né? Pelo índice. Precisou-se de alunos. Como é que eu verifico, gente, que é o índice de indeterminação? Olha para o verbo. Olhei. Quem é que precisa de alunos? Não se sabe. Então a investigação é só essa, é semântica. Alguém precisa de alunos. Então, não tem um sujeito escrito, eu vou chamar isso aqui de índice de indeterminação do sujeito. Sempre que for o indireto, é esse verbo? Não. Sempre que for VTI, a gente tem três possibilidades. Descartar do de cima, ficou só o índice. Como aqui não tem sujeito, a gente vai chamar de índice. Acreditou-se no despacho. Aqui é um objeto indireto. Acreditou-se no despacho. Vai. Quem acredita, acredita em. Pergunto a vocês: quem foi que acreditou? Não se sabe. Portanto, índice de indeterminação do sujeito. Sim. Uhum. Analisa para mim essa frase. Nunca se crê em entidades divinas. Vai lá, a banca está pedindo só o tipo de si. O que é que você tem que fazer? Ele tem que estar ligado a um verbo. Qual é o verbo? Qual é a transitividade dele? Quem crer em. Olha a preposição aqui, ó. Então ele é um verbo transitivo e indireto. Eu não posso chamar isso aqui de partícula passivadora, porque ele se liga apenas a VTD. Então não é. Qual é a primeira das possibilidades? É o índice. Nunca se crê em entidades. Quem é que não crê? Hein, Leite? Pode ser qualquer pessoa. Portanto, como não se sabe quem é o sujeito, índice de indeterminação do sujeito.
Tratou-se na reunião. Vai lá. Se, verbo a qual se liga, correto? Vai lá. Quem trata, trata de. Olha o dia aqui dando sopa, né? Professor, o verbo tratar, em alguns contextos, pode ser transitivo direto? Pode. Tratar o peixe, tratar alguém bem. Mas nessa frase, ele tem preposição. Quem trata, trata de. Então, o verbo é VTI. Posso chamar isso aqui de partícula passivadora? Por que não? A PA só acontece com VTD. Portanto, se vai ser o que aqui? Índice de indeterminação do sujeito, porque não sabe quem foi que tratou de problemas. Certo? Se você quiser, eu classifico a frase toda. Ó. Na reunião, adjunto adverbial de lugar. De problemas é meu objeto indireto. E tudo se resolveu. Acompanha comigo essa frase aqui. Tudo se resolveu. O se está ligado a quê, candidato? Ao verbo resolver. O que é que eu faço? Quem resolve, resolve algo, ele é VTD. Pode ser PA? Pode. Tudo resolveu a si mesmo? Então é PA. Se tem PA, tem sujeito. Quem é o sujeito? O que foi que se resolveu? Sujeito simples, paciente. Você pode me explicar por que esse verbo está no singular? Concordar com o meu sujeito. O é conjunção, ele não tem função não. Sem função sintática. Se o governo não se organiza, me ajude. O se aqui está dando uma ideia de causa, não é uma... Perdão, que causa, menino? É uma conjunção condicional. Vou puxar aqui. Conjunção condicional. Todo conseguiu acertar? Aqui, Aqui também é a conjunção condicional, não é? Conjunção condicional. Aqui também. Conjunção. Tchau, gatinha. Condicional. Tudo tranquilo aqui? Note, se todos se ajudassem, se queres respeito. Vamos continuar aqui. Gente, para só. Stop. Se o governo não se organiza, esse se está ligado ao verbo organizar. Quem organiza, organiza algo. Só tem duas possibilidades aqui, me ajudem. Eu acho que é uma reflexiva, não é? Você está vendo, gente, como é eficiente você dividir entre VTD e não VTD? Isso corta possibilidades. O governo não organiza a si mesmo. Isso aqui é uma linda o quê, gente? Oi? Partícula o quê? Reflexiva. Professor, poder-se-ia, olha mais óculos, poder-se-ia chamar isso aqui de PIV, parte integrante do verbo, conjuga nas três pessoas, vai? Eu me organizo, tu te organizas, ele se organiza. Pode ser um PIV? Lindão demais. Eu vou estar aqui também, PIV. Qual é a que vai ter prevalência? A reflexiva. A gente tem que fazer assim. E torcer para que a banca, que a gente acerta da banca, né? Filho. Se multiplicam os problemas. Eu já vi o verbo ali no plural, eu já estou feliz. Vamos. Aqui está errado, viu? É multiplicam-se. Ponto da vírgula deveria ser ênclise. Mas eu botei de que estava lá. E foi eu que fiz a frase. Mas eu estou corrigindo. Quem multiplica, multiplica algo. VTD. Aqui a ideia está, multiplicam a si mesmos? Então já tem resolvido. Se o verbo é VTD, não é reflexiva, vai ser o quê? PA. Portanto, problemas vai ser o quê? O objeto direto, né? Se tem PA, não tem OD não. Os problemas é o quê? Sujeito simples, paciente. Posso dizer que essa frase está na voz passiva?
Posso ou não posso? Posso, está na voz passiva. Tem partícula passivadora, é voz passiva. Só isso aqui. Se todos se ajudassem, quem ajuda, ajuda algo, VTD, certo? Ajudasse a si mesmo, não é não? É. Agora vamos aqui só uma OB, como diria ali, né? Uma OB aqui. Se todos ajudassem a si mesmos, não é? Quando a gente troca por a si mesmo, tem uma reflexiva, não é verdade? Sim? Aí eu quero que vocês anotem uma observação aí. Coloquem uma OB. OB é singular. OBS é plural. Mas a abreviação de observação é OB. Se for mais de uma, OBS. E pode. Vai, gente. Qual é a observação? Vai lá. Se a reflexiva tiver no plural, se a reflexiva estiver no plural, chamar-se-á, olha, mas é lindo demais a vez óculos, chamar-se-á de recíproca. O que é a recíproca? É uma reflexiva no plural. Aí aqui vai ser partícula recíproca, partícula recíproca. Mas a banca, se ela quiser chamar de reflexiva, está de boa também. Mas eu estou dizendo de acordo com a gramática. A reflexiva no plural vira recíproca. Por que recíproco? O que quer dizer reciprocidade, gente? A gente dá e recebe, né? Se todos se ajudassem, dá a ideia de que um ajuda o outro e esse outro ajuda o outro. É reciprocidade. Talvez se resolvessem os conflitos. O se está ligado ao verbo resolver. O que é que eu faço, Tinkerbell? Quem resolve, resolve algo. VTD, correto? Perfeito. Talvez resolvessem a si mesmos os conflitos. Vai ser PA. Bom, rápido no gatilho. Os conflitos vai ser o quê? Simples o quê? Paciente. Está na voz passiva. Se queres respeito, é preciso que se respeitem as normas. Essa tá fácil. O se tá ligado a quê? O verbo respeitar. Sim? Quem respeita, respeita algo. VTD. Respeitem a si mesmo as normas. Então vai ser o que aqui? PA e as normas. Sujeito simples, paciente. Pergunta. Por que o verbo respeitar está no plural? Concordando com o sujeito. Me ajuda aqui nessa ótima. Olha para cá. Olha que linda essa frase. CESP. O que se nota. Como é que eu começo para saber o que é esse se? Não é do verbo? Quem nota, nota algo. VTD. Portanto, se PA. Quem é o sujeito? Olha a minha alegria. Vai fazer que nem Areluxa, 100zinho no Pix, quem acertar. Não. Tem. É o quê? Sujeito simples. Aqui não relativo. Todo pronome relativo que vier com a PA vai ser o sujeito. Mas não fique preocupado nisso não. Isso a gente vai estudar depois. Vamos fazer as questões? Não. É a oração que ele inicia. Só o quê? Porque ele é um relativo.
Usam-se estratégias na leitura. Viu-se, corro para classificar o verbo. Vai lá, quem usa, usa algo. Ele é VTD. Aí não está dando a ideia de usa a si mesmo, está dizendo? Portanto, aí é uma PA, partícula apassivadora. Primeira questão, letra D. Segunda. Confiro isso, confiro isso, confiro isso, confiro isso, isso. Conjunção integrante. Qual é o gabarito? Terceira. Ai, a terceira está muito boa. E considerada difícil, viu? Ela está considerada nível hard aí. Mas você sabe. Observou-se isso. Fala comigo. Observou-se isso. Quem observa, observa algo. Não é VTD? O C é PA. Não é não? Observou? Não é não? Eu observei o caso. Eu observei o rapaz. E qual é a preposição que tu quer botar aí? Observou para. Observou em. Não, é VTD, tá? Quem observa, observa algo. VTD e é PA, porque está dizendo aí, não dá ideia de observou a si mesmo. Correto, gente? Então aí é uma PA. O que é que está dizendo? O se evidencia a indeterminação do sujeito? Não. Aí a minha pergunta é, eu sei que não está perguntando, vou colocar logo que está errado. Quem é o sujeito? Se não é indeterminado, quem é o sujeito? Fale que isso aqui é música para o meu ouvido. Me diga quem é o sujeito? Que as raposas apresentaram. A gente tem um sujeito que aí, gente? Oracional. Quer que você coloque? Sujeito oracional. Quarta, nota-se, fala comigo de novo, nota-se isso. O verbo notar é VTD? Me ajude, Julinha. Quem nota, nota algo. VTD. Portanto, se, PA. Não é não? Qual é o gabarito? É. Eu me noto, tu te notas. Viu? Mas não tem, tem aí? Parte integrante do verbo? Tem. Qual é a que predomina? Pela sequência, a PA. Você está vendo aí? Eu acho na primeira também. Eu me observo, tu te observas, ele se observa também, pode ser um PIV aí. Gente, pergunta na quarta questão, ainda estou na quarta. Quem é o sujeito desse verbo aí, nota? Que o termo família tem origem. Coloca aí, sujeito oracional. Você tem que pôr aí, sujeito oracional. Vocês estão vendo que essa quinta questão tem um asterisco nela? Estão vendo? Esse asterisco aí não está à toa. Mas a gente chega aí já já. A frase é essa. Estima-se que existam 25 teorias. Quem estima, estima algo. Eu estimei o caso, eu estimei o tempo até a prova. Esse se aqui, gente, é uma PA. Faz comigo, estima-se isso. Aqui é meu sujeito oracional. Por que eu coloquei essa questão na quinta? Por que eu coloquei 3 e 4 antes? Porque as questões 3 e 4, elas comprovam o que preceitua a gramática. Ali é um sujeito oracional, aqui é uma partícula passivadora. A quinta questão deu o gabarito como letra A. Esse é o gabarito oficial da banca. Só que o gabarito real, gramaticalmente, é letra E. Alguém foi de E? Todo mundo. Depois, se você tiver um tempinho, coloca lá no que concurso essa questão. Tu vai ver a briga grande que tem lá do povo dizendo, essa questão está errada, essa questão está errada. Não tem como. Mas coloque aí, gente. Vou colocar o gabarito oficial, que é a letra A, oficial. Mas o gabarito real dela é o quê? Letra E. Vou colocar aqui, ó, meu, mine. Mine, meu. Vamos aqui, sexta.
Deixa para lá. Sexta, mas do pouco se fala. Quem fala, fala algo. VTD. O se é uma PA. Espera aí. Pouco é falado. É. Vamos lá. Tem-se uma crítica generalizada determinada à ação. O pouco é falado. Esse efeito é provocado pela seguinte ferramenta linguística: a indeterminação do sujeito através da terceira pessoa do plural. Não. Nem está na terceira do plural. E nem é sujeito indeterminado. A ideia de reciprocidade causada pelo se fala a si mesmo, mas do pouco que se fala a si mesmo. O emprego do sujeito desinencial subentendido, não está desinencial, o sujeito aí é pouco. A omissão do agente da passiva, sim. Pouco se fala. Quem é que fala? Pouco. Não se sabe quem é. A omissão do sujeito da voz passiva. Não tem sujeito aí agente. Tem o sujeito paciente. Eu sei que vocês erraram aí, a letra D. Alguém acertou? Por eliminação? Pronto, o sujeito paciente, né? 7. O que é que está dizendo aí? Ele quer uma que seja índice de indeterminação. Se amanhã não chover, conjunção condicional. Perdeu-se um cão. Quem perde, perde algo, partícula passivadora, não é? Elas não se contentaram. O que é isso aí? Elas não se contentaram. Não. Não dá para classificar como outra. Pode ser PIF também. Veja, elas não contentaram assim. A ação não recai sobre o sujeito? Quando está no plural, é reflexiva, vira recíproca. Não é não? Elas não contentaram a si mesmas com a derrota. Não, cabe um PIF também. É isso que eu ia dizer? Eu me contento, tu te contentes, posso colocar PIF também. Não é simultâneo? Ele se feriu, aí é uma reflexiva, lê-se pouco entre nós. Gente, qual é a transitividade do verbo ler? Qual é a transitividade do verbo ler? Quem lê, lê algo. Alguns verbos dependem de um contexto para determinar a sua transitividade. Pensa comigo, se eu dissesse o seguinte: li o livro, lê o quê? Aí é verbo transitivo direto, certo? Agora, se eu dissesse li pouco, tem dizendo o que foi que eu li? Então ele é intransitivo. Comer, quem come, come algo, certo? Quem come, come alguém também. Mas se eu disser o seguinte, ó, comi muito. O que foi que eu comi aqui? O que foi que eu comi? Não, o que? Aqui o verbo é intransitivo. Depende de um contexto. Nessa frase, o verbo ler não é transitivo direto, porque não se tem o que é que foi lido. Ele é intransitivo. É letra E. Pode colocar verbo intransitivo, não se sabe quem é o sujeito. Gente, como é que tá? Foi 7. A sétima foi qual? Vamos para 8. Na frase, é importante que ele se dedique. Ele dedique a si mesmo, não é, gente? A ação recai sobre ele. Letra A indica essa. Letra A. Eu fico pensando nos agentes da limpeza falando isso. Não é uma questão complexa para esse nível, não é? Meu Deus. O mercado precisará reinventar a si mesmo. Poxa vida.
O mercado precisará. É uma partícula reflexiva, né? Mas não tem. Então vai de pronome, filho. É a mesma coisa que expletiva. Alguém acertou? Letra A, eliminando, não foi? Vai de pronome. Bom raciocínio, viu? Fale. Ah. Certo. Mas não recai sobre ele o fato ou não? Não recai sobre ele, não? É importante que ele se dedique a si mesmo. A ação da dedicação não recai sobre ele. Ele vai dedicar quem? Ele mesmo aos estudos. Não é uma ação que recai sobre ele, não? Não, mas esse verbo aí, o verbo dedicar, sétima questão, não é? Oitava. Vamos aqui, deixa eu escrever a frase, que é melhor escrever, para te explicar. Vamos aqui. Como é a frase aí? É importante que ele se dedique aos estudos. O verbo dedicar-se, qual é a transitividade dele? Pensa aqui comigo. Ele é o sujeito. Ele dedica o quê? O que é que ele dedica? Ele mesmo. A quê? Aos estudos. A partícula reflexiva assume a função de objeto direto. Quem se dedica dedica alguém a algo. Aqui é o objeto indireto. O verbo é VTDI. O que importa é ele ser VTD primariamente. Epa! Eu disse que o assunto é complexo. Eu fiz uma ênfase lá, não foi? Gente, é 8-3, agora 9, é? Vamos, gente, por favor. Diz assim: acerca dos aspectos linguísticos do texto, tendo-se transferido. Eu não já respondi, não? Não. Então eu vou fazer o seguinte: 9, que é essa 3, e vou fazer a 10. Pode ser? Passa aí. A 10ª diz assim: tendo-se transferido e tendo-se operado. Nessa frase, gente, ó, tendo-se transferido, você tem aqui uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Me ajude. 2 verbos, um ao lado do outro. Quem é o verbo principal? Sempre o último. Está aqui, é transferindo. Professor, esse se, em relação à transitividade, será observado ao auxiliar ou ao principal? Ao principal. Então, quando eu for verificar a transitividade do verbo, é a esse que me importa. Qual é a transitividade do verbo transferir? Quem transfere, transfere algo. VTD. A mesma coisa acontece no outro. Qual é aí? Tendo-se operado. Quem opera, opera algo. Tendo-se transferido o governo. Quem transfere, transfere algo. O governo é transferido. Isso é uma PA.
porque o verbo é transitivo direto. Quem opera, opera algo. Também é uma PA, verbo transitivo direto. O vocábulo se é empregado para indeterminar o sujeito em ambas as orações? Não, porque é uma PA. Está errado. Alguém acertou essa? Gente, vocês acertaram quantas até agora? Acertaram pelo menos uma? Pode ficar feliz, porque só vai vir uma desse tipo. Olha aí, agora é de 7. Tá fina aí, 7 de 10. Deixe ela. Próxima. As discussões sobre isso aí se fazem, vamos lá com o tio, com calma e paciência. O se está preso a qual verbo? Quem faz, faz algo. Quem faz alguém. É VTD. Não é VTD? Esse se é uma PA. Quem é o sujeito? Vai, me ajuda, Júlia. Quem é o sujeito? Por que esse vai estar no plural? As discussões. Funciona como indeterminação do sujeito? Não, está errada. Próxima. Em muitos casos, o que se observa. O se está preso a qual palavra, gente? Quem observa, observa algo. É VTD. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? É o quê? Está errada também. Gente, conta aí para mim, eu quero saber. Quem acertou é 12, a metade é 6. Alguém acertou 6? Levante a mão quem acertou 6 ou mais.